Olá, saudações a todos. Personagem ao Redentor da cruz, o testemunho de Simão e Pedro. Você já se perguntou quem é Jesus? Ou alguém já te perguntou quem é Jesus? O que o mundo diz sobre Jesus? Quem ele é para o mundo? Muito se diz sobre Jesus. Para alguns, ele é um cara legal, além que ensinou muitas coisas boas, um homem bom, um líder como poucos, um espírito evoluído, a maior de todos os seres humanos, uma pessoa normal como todas as outras, alguém que existiu somente no pensamento das pessoas. Alguém inventado para enganar ou dominar as pessoas. Para alguns, Jesus é uma caixa eletrônica, pois só lembra dele na crise financeira. Ou então, um médico para ser lembrado nos momentos de doenças. Ainda um psicólogo que ajuda nas crises existentes. Muitos estudiosos dedicam a sua vida a pesquisar sobre Jesus, quem ele foi, o que ele fazia, onde viveu, ele realmente existiu. Para muitos, Jesus nem existiu, ele é um produto da mente humana. Para outros, é indiscutível que Jesus viveu aqui neste mundo. Os acadêmicos construíram vários perfis de jovens históricos que geralmente o retratam em um ou mais dos seguintes papéis: o líder e o movimento apocalíptico, o Messias, um curadeiro carismático, um sábio, um filósofo, um reminiscentário. Desde quando Jesus esteve por aqui, as pessoas emitem opiniões sobre ele. Certo dia, quando estava com seus discípulos, Jesus quis saber o que as pessoas diziam sobre ele e o que os discípulos pensavam. Jesus estava querendo saber o que o povo estava falando sobre ele. Ele já era bem conhecido nas cidades ao redor da Galileia. Ele já havia feito muitos milagres, muitas demonstrações de poder, já havia dado muito ensinamento. Muitas pessoas o seguiam para todos os lados. Agora ele quer ter um retorno daquilo que o povo estava falando. Os discípulos respondem. Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, e outros que é Jeremias, e outros profetas. Opiniões das pessoas estavam muito longe da realidade sobre ele. As pessoas estavam impressionadas com os sinais que ele fazia. Jesus impressionava todos por onde passava. Estava impressionado com os sinais que ele fazia. Jesus impressionava todos onde passava. Elas pensavam ser ele um novo João Batista, que chamava o povo à conversão, arrependimento dos seus pecados. Outros, ele seria o grande profeta Elias, que existia, que o povo devia cultuar e adorar somente a Deus verdadeiro, abandonar os ídolos. Outros ainda achavam ser o Jeremias, que lutava para que o povo tivesse um compromisso sério com Deus, obedecesse à palavra de Deus. Essas são algumas opiniões, mas a Bíblia nos mostra que seus parentes próximos, certa vez, declararam que teria ficado louco por alguns líderes na sinagoga, e ele passava a um comilão e um beberrão
alguém que causava confusões, um charlatão e blasfemador. Essas são algumas opiniões negativas sobre ele. Opinião do povo que era unânime: ele não é o Messias. Apesar de seus milagres e ensinamento, o seu modo simples de viver não condizia com o de um grande rei ou salvador, o Messias que eles esperavam. Depois de ouvir os relatos sobre quem as pessoas diziam que ele era Jesus, quer saber? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos que conviveram com ele, que aprenderam com mais do que qualquer outra pessoa, eles que foram escolhidos, chamados a caminhar com o Mestre, o que eles pensam de Jesus? A resposta correta é essa. A pergunta seria decisiva para a existência da comunidade de Cristo na Terra. Simão Pedro assume a palavra e responde em Mateus 16, versículo 13. Mas sua resposta não é influenciada pela opinião de demais pessoas. Pedro vai contra todas as opiniões, porque as convicções da sua resposta: o Senhor é o Mestre, o Filho de Deus vivo. A resposta de Pedro sobre quem é Jesus é de uma natureza totalmente diferente das respostas citadas anteriormente. Mesmo que o consideravam importante, estavam no âmbito das possibilidades humanas. O Messias, o Filho de Deus vivo, rompe com todas as definições humanas. Jesus é incomparavelmente mais que todos os profetas, reis e sacerdotes. Jesus é testemunhado por Pedro como Filho de Deus vivo. Essa palavra mostra imensurável diferença qualitativa entre Cristo e todas as outras criaturas, tanto as invisíveis como as visíveis, os anjos e os seres humanos. O Filho de Deus vivo é o próprio Deus vivo. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é a realização de tudo aquilo que falava o Antigo Testamento. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus. E os discípulos não tinham apenas opiniões a respeito de Jesus, não eles aceitavam em seus corações, eles não se envergonhavam de estar com ele, apesar de opiniões dos outros, porque tinham clareza de quem ele era. A pergunta de Jesus: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Permanece muito atual. Ela é feita para a comunidade de Cristo. Muitas vezes as respostas são: Jesus, é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, o Redentor, Ele é o Senhor. Essas respostas estão corretas, mas são simples a respeito de quem Ele é. Jesus é o Filho de Deus. Ele não veio para satisfazer nossos desejos, as necessidades. Ele não veio para livrar dos sofrimentos. Ele não veio somente para ensinar uma boa conduta. Ele não é apenas um homem bom e sábio. Ele não é apenas um grande líder. Jesus é aquele que enviou ao mundo por amor, para que todo aquele que nele crê tenha a salvação e a vida eterna. Jesus Cristo é o Filho Filho de Deus, e é o único capaz de conhecer como realmente somos e a vida eterna. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único capaz de conhecer como realmente somos e nos amar mesmo assim. Jesus conhecia a Pedro e sabia que sua confissão era sincera, mas isso não impedirá que dias depois Pedro negasse, mesmo sabendo quem ele era. Jesus Cristo, Filho de Deus, nos amou como nenhum outro e não desiste de nós. Por isso olhou para Pedro e, sabendo de tudo que ainda aconteceria, disse: sobre essa pedra construirei a minha
igreja. Era como ele disse a Pedro: eu conheço, sei que você não é perfeito, sei que vai falhar muitas vezes, mesmo assim eu não desistirei de ti, e eu estarei a teu lado até o fim. Da mesma como os discípulos foram desafiados com a pergunta de Jesus, nós também somos. Imagine a sua esposa ou esposo, se seu filho ou os amigos perguntassem quem eu sou para você, e a resposta precisa ser profunda, fruto de um relacionamento, fruto da vivência. Ninguém se contentaria em ouvir: você é legal. Nós só conseguimos responder a pergunta de Jesus a partir da vivência com Ele. Ele olha para nós e pergunta: quem eu sou para você? A sua resposta e a sua pergunta muda todas as coisas dessa vida, e para além dela, quem o Espírito Santo nos dê clareza e certeza sobre quem Jesus é.